Bom dia. 2 Coríntios 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Porque no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida dos seus bens, e até mesmo acima disto. A igreja de Jerusalém, os irmãos, estavam passando por uma crise muito séria. Os irmãos de Jerusalém estavam passando por necessidades. E foi levado, então, conhecimento das igrejas. A igreja da Macedônia, os irmãos da Macedônia, também não eram ricos, ao contrário, eram pobres, também tinham dificuldades. Mas eles se prontificaram a ajudar. Nós vamos ver mais à frente onde eles pediram, eles imploraram para participar, para ajudar. Eles quiseram de todas as maneiras ofertarem para ajudar os irmãos em Jerusalém. Apesar da pobreza deles, eles quiseram ajudar. Então a igreja na época recebeu a oferta dele de outras igrejas para socorrer a igreja dos irmãos de Jerusalém. Eu fico observando hoje sobre a questão da oferta nas igrejas, contribuições. Evidente, é claro, que a Bíblia nos fala que é ofertar sim, nós devemos ofertar. Mas a oferta não é nada obrigatório. Por que eu falo obrigatório? Porque aquilo que o Senhor fala que nós devemos fazer é obrigatório. O Senhor diz que nós não podemos mentir. É um mandamento, é uma obrigação, nós não podemos. Que nós não devemos adulterar, que nós não devemos fazer uma série de coisas. Se isso é obrigatório, nós não podemos agir assim. Então, quando ele diz que a oferta, nós devemos ofertar de acordo com o nosso coração, de acordo com o que ele toca em nosso coração. Então não é um mandamento, não é uma determinação. É nós, com a nossa boa vontade, nós nos queremos dar, nos queremos doar. Não, eu quero ajudar, eu quero ofertar. É uma vontade minha. O que nós temos que entender é que ofertar não é barganhar. Hoje nós vemos as pessoas ir a templos, atrás de pregadores, para barganhar. Eles não ofertam. O que eles fazem, Deus não recebe como oferta. Fique bem claro, o que estão fazendo, Deus não recebe como oferta. Isso é engano desses espertalhões, é engano desses lobos disfarçados de cordeiros, que fica chamando o povo ao altar para fazer votos, fica convocando o povo a não traz aqui que Deus vai multiplicar, que Deus vai fazer isso aqui. É mentira, é engano.
Não existe essa promessa do Senhor. Ofertar é nós queremos ofertar sem esperar nada em troca. Não estamos esperando nada em troca. Estou ofertando, estou doando. É um donativo, é uma oferta. É uma oferta de louvor. Eu quero agradar o Senhor. Por isso que eu digo, o correto, até para evitar esses enganos, como nós estamos, que nós estamos vivendo, o melhor que nós podemos fazer antes de nós sairmos da nossa casa para irmos a qualquer templo, orarmos a Deus e o que Deus tocar no nosso coração, nós separarmos ali, ainda no recesso do nosso lar, uma oferta, fala, não, essa oferta eu vou levar, vou ofertar ao Senhor. Acabou. Então aquela oferta você leva e na hora lá das ofertas você deposita ali no gasofilácio e pronto. Mas jamais, eu digo jamais, você leve, não, que eu vou ofertar porque eu vou, Deus vai me abençoar assim, assim. Isso é troca, isso é barganha. Ou você acha que Deus é um lugar para você investir dinheiro e vai receber 10, 15, 20 vezes mais. Não existe isso. Pregadores andam fazendo você acreditar, mas só que o interesse é deles. Tá? O interesse é deles, que vocês ofertem, vocês doem. Mas não existe essa barganha com Deus. Da mesma forma que as pessoas andam fazendo campanhas, colocando dinheiro em envelope, falar não, porque é a campanha pela família, é pela cura, é pela libertação, é pela restauração. Isso é engano, é mentira esse tipo de campanha. Então você está tentando comprar a bênção. Então não é oferta, é barganha. Nós temos que abrir os nossos olhos. Nós temos que entender isso. É pecado, é sério. Então nós estamos pecando dentro dos templos. Oferta, você fala, não, eu quero ofertar. E acabou. Estou ofertando. Deus tocou no meu coração, vou fazer uma oferta aqui. É de 50 centavos, é de R$1, de 10, de 100, de 1000 e acabou. É eu e Deus. Ninguém nem tem que saber. Isso sim. É uma oferta de louvar o Senhor. Para ajudar a obra. Mas sem esperar nenhuma barganha. Então hoje o que eles fazem é contrário à palavra de Deus. Nós temos que separar, gente, a oferta do dízimo. A oferta é aquilo que Deus toca no nosso coração, nós quisermos fazer. Nós quisermos atender o chamado, pedir de ofertar. Agora, dízimo não. Dízimo é mandamento, é obrigação, é determinação do Senhor. Senão não temos como fugir. Nós sabemos que tudo que vem às nossas mãos, 10% nós temos que devolver ao Senhor. Isso é obrigação. Isso aí não tem como fugir, tá? Mas a oferta não, a oferta é outra coisa. Se Deus tocarmos, aí sim. Mas quando nós formos ofertar, devemos ofertar de coração. Não, eu quero ofertar, eu quero ajudar. Isso tem que ser feito. Versículo 4 diz assim: pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Eles solicitaram com insistência, eles insistiram, eles queriam, praticamente obrigaram, eles falaram, nós também queremos participar. Porque, a bem da verdade, Paulo não tinha estendido isso na igreja macedônia exatamente porque eles também eram pobres, falou, não tem como. Mas eles ficaram sabendo e falou, não, nós também queremos. Nós também queremos ajudar. Nós queremos participar disso. E participaram. Participaram ativamente. Como no início nós vemos aqui, apesar do pouco que eles tinham, eles tiraram e dividiram, juntaram e ofertaram para socorrer os irmãos em Jerusalém. E assim serviram de exemplo para vários outros. Nós temos que entender
que às vezes as pessoas acham que, não, para mim ofertar, para não fazer aquilo, eu tenho que ter muito. Não, não tem que ter muito. O que importa não é o montante. Deus às vezes pode levar em consideração, pode receber muito mais. R$1, R$5, R$10, sei lá, qualquer valor de uma pessoa mais simples que ela não tem, e não recebeu de bom grado uma oferta, se ela é de 1.000, 2.000, 10, 100 mil, de um ricaço. Porque eles estão dando daquilo que sobra para eles. E daquilo que sobra. Nós vemos que, inclusive, Jesus, às vezes, ele ficava ali perto do gasofilácio, observando. E nós vemos aqui, tem Marcos aqui, mas vamos olhar aqui em Lucas 21. Em Lucas 21, diz assim, versículo 1, e erguendo os olhos, Jesus observou os ricos, colocando suas contribuições nas caixas para a coleta de oferta. Percebeu também que uma viúva pobre ofertou 2 pequenas moedas judaicas. E exclamou, com toda certeza vos asseguro, que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos eles juntos, porquanto todos os ofertantes deram daquilo que lhes sobravam. Esta, porém, da sua extrema pobreza, deu tudo que tinha, todo o seu sustento. Jesus elogia a viúva e não os outros. Jesus estava olhando o gasofilácio na caixa de oferta, e os ricos vêm, colocam altos valores, e Jesus só observando. Então vem a viúva, coloca 2 moedinhas judaicas, valor insignificante, mas era o que ela tinha. Jesus elogiou o que ela deu. Porque é muito fácil uma pessoa que tem dinheiro, tem boas condições, chegar ali e ofertar. Não, vou ofertar 10 mil, vou ofertar 15, 20. Não vai fazer diferença. Ele deu algo que está sobrando. Agora, quando nós ofertamos ao Senhor, ofertamos daquilo que é nosso, daquilo que nós precisamos, nós dividimos ao Senhor ver. Eu vejo as pessoas fazer altas ofertas, altos votos. Vejo pessoas assinarem cheques, fazer votos. Não, para que Deus me dê isso, dê aquilo, multiplique. Em templos aí denominacionais, pessoas levarem carros, darem carro. Não, vou dar esse carro que Deus vai me dar um mais novo ainda. Isso não é oferta, não. Isso não é oferta. E além de também não receber nada em troca. Porque transformando Jesus em um negociador. Não é assim. Eu tenho que aprender a ofertar. Não, eu estou ofertando. Não, essa viúva, quando ofertou, ela não estava esperando nada em troca. Ela só quis ofertar. Mas o que eu tenho? Essas 2 moedas aqui eu vou ofertar. Deus abençoou. Nós temos que entender que essa prosperidade que os pregadores pregam por aí é fantasiosa, é mentirosa, é diabólica. Não existe, biblicamente falando, essa tal de prosperidade que eles falam. Isso por um motivo, que a prosperidade do Senhor é totalmente diferente do que eles falam. Porque eles falam assim, não, Deus vai lhe dar isso, dá mais aquilo, você tem que fazer isso, faz isso. Deus vai te dar muita coisa. Mas não existe essa promessa na Bíblia. O Senhor nos garante a prosperidade bíblica é o maná. O que é isso? Eu tenho falado constantemente sobre esse assunto. O maná é quando o povo estava no deserto, todo dia caiu alimento
do céu. Uma semente, um negócio tipo, parecido com semente de coentro, que eles pegavam, recolhiam um equivalente a 1,5 goma, aproximadamente 1,5 litro, 2 mil, que dava para se alimentar. E mais, tinha pessoas baixas, pequenas, jovens, como tinha homens grandes, ou seja, mas aquela vasilha que todo mundo podia pegar de 1 goma, que era aproximadamente 1,5 litro, 2 litros, era o suficiente para cada pessoa. Podia pegar todos os dias, e na sexta-feira pegava-se o dobro, porque no sábado não tinha. E era o suficiente para todos. Ninguém passava fome, ninguém tinha fome. Porque o Senhor mantinha, sustentava, fazia aquela quantia, aquela quantidade que ele pegou, manter ele satisfeito. O maná do Senhor era o quê? Quando tinha sede, não tinha água, no deserto não tem água. Como é que vão tirar água da pedra? Mas com o Senhor saía da pedra ali, da rocha. Eles não passavam sede, porque o Senhor enviava água da rocha. Não passavam fome, porque o Senhor enviava comida do céu. A roupa deles duraram 40 anos e não estragaram, porque o Senhor cuidava. Imagina você ficar com uma roupa durante 40 anos. A roupa não estragou. Chinelos se usava naquela época, não estragaram nada. E olha que eles estavam andando constantemente. Era para esses chinelos arrebentarem logo. Duraram 40 anos. Você não vê falar que ninguém ali ficou gripado, resfriado, com pneumonia. O sol que é escaldante, durante o dia, o Senhor era nuvem ali para protegê-los do calor. À noite era um fogo para iluminar e aquecer. Isso tudo é o maná. Não é só alimento, é o maná, é o conjunto de tudo. Então o que é o maná hoje? Quando nós estamos na presença do Senhor, nós estamos fazendo a vontade dele, ele nos dá a condição. O que é isso? Nós, por exemplo, eu posso estar ganhando um salário mínimo, tá? Que acho que não chega a R$1.000. E com esse salário mínimo eu pago aluguel, eu pago água, eu pago luz, eu pago telefone, eu me alimento, eu compro alimentação. Minhas contas estão todas em ordem. E não me falta nada, eu tenho paz. E ainda, às vezes, sobra ali 50, 60, 100 reais ainda. E o maná do Senhor, a provisão de Deus. Agora, quem não tem o maná, por exemplo, eu ganho um salário mínimo, que é aproximadamente, quase R$1.000. O meu vizinho ganha 20 salário mínimo, ou seja, em torno de R$20.000. Ele anda cheio de dívidas, devendo todo lado, anda apertado. Falta as coisas, atrasa as contas, ele não tem paz. Então, em relação a ele, eu sou próspero. Essa é a prosperidade de Deus. Ele nos dá paz. É eu ter o que comer, é eu ter o que vestir, é eu me manter. Ah, não, pastor, mas Deus prometeu, tem que dar casa. Não, Deus não prometeu que você tem que ter uma casa, não. Você tem condição de pagar o aluguel, glória a Deus, o maná do Senhor. Ah, pastor, ele prometeu a cura a todo mundo. Às vezes ele não te curou, mas ele deu condição de você comprar o remédio, de você receber o remédio de alguma fonte. Glória a Deus. Devemos procurar entender, compreender isto. E não cairmos nessas armadilhas do diabo, nesses enganos aí pregados pelos templos aí, tá? Nós temos sim que ofertar de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com o nosso coração. Versículo 5. E não simplesmente fizeram o que esperavam, mas primeiramente deram a si mesmo ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De tal maneira que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, semelhantemente, completasse essa expressão de graça da vossa parte.
Todavia, assim como tende transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda a dedicação e no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Os irmãos da Macedônia foi um exemplo. Os notícias falaram, eu quero dar, eu quero ajudar. Ajudar, e não faltou nada para eles. Ou seja, suprir os irmãos em Jerusalém, e eles também não ficaram em falta. Apesar deles ser pobres também, da extrema pobreza deles, eles dividiram. Eu fico observando as pessoas que querem, não, Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo, mas Jesus, nós temos exemplo, quando Jesus multiplicou pães e peixe, Jesus não fez aparecer ali uma montanha de pães, uma montanha de peixe para todo mundo, não. Jesus pegou o que tinha, assim mesmo, foi lhe dando. Abençoou, falou com o discípulo, vai dando, pessoal. E foi dando. Aqueles pãezinhos, aqueles peixes foram. Jesus fez isso por 2 vezes. E alimentou uma multidão de pessoas. Ainda sobrou ainda. Isso sim. Ah, não, porque se fosse diferente, Jesus ia fazer aparecer então montanhas de peixe, de coisa. Deus, quando enviou Elias, a viúva lá de Sarepta, ele poderia ter feito com que na casa da viúva lá aparecesse uma montanha de farinha, sacos de farinha, barris de azeite, mas não fez isso, não. Ela, primeiro, o que ela fez? Ele chegou e pediu a ela água, ela deu água a ele, depois ele pediu, falou, faz um bolo lá com a massa de lá, pega e faz um pão para mim. Ela falou, não, só tem um pouquinho lá que eu vou fazer para mim, pro meu filho, um restinho, e depois nós vamos morrer. Catando os gravetos aqui para ele. Falou, não, faz isso. Primeiro você faz um pouquinho e traz para mim. Assim diz o Senhor. Ela obedeceu, ela creu. Ela trouxe, então, fez um pouquinho daquilo, o último alimento dela e do filho dela. Fez um bolinho, fez um pão e entregou para ele. Ela creu. Ela ofertou ali. O que aconteceu? Da garrafa, da botija dela nunca faltou azeite. Nunca faltou farinha. Durante 3 anos houve seca. Não tinha alimento. Ela não teve que sair para comprar, não teve nada. Ela, o filho dela e Elias, durante 3 anos. Se alguém chegasse lá, não ia ver barris de azeite ou sacos de farinha, não. Não ia ver nada disso. Só ia ver a garrafinha dela. Ela virava todo dia a garrafinha, saía farinha. A garrafinha saía azeite. Virava lá a outra vasilha lá, saía farinha. Só que durante 3 anos. E é isso isso é o maná do Senhor, isso é a prosperidade do Senhor. Isso que é a prosperidade. Então, nós não podemos cair nessa cilada dos inimigos. Ah, porque vem ofertar aqui que Deus vai dar isso, vai dar aquilo. Não, não é assim não. Deus não é Deus de barganha. Agora, Ele cuida dos seus. Nós temos que, primeiro, nos doarmos a Deus. Saber que nós somos servos, somos discípulos dele. E depois nós procurarmos doar, ofertar de acordo com o que o Senhor toca no nosso coração. De tal maneira que pedimos a Tito, que eles pediram, enviaram até Tito para recolher estas ofertas para encaminhar para Jerusalém. Fico observando que hoje em dia a função dos dias da oferta tem, não sei para onde vão nos tempos. Porque quando tem que fazer qualquer coisa, eles estão cobrando, eles estão pedindo isso aqui. Mas a função de dízimo e oferta no templo. Primeiro, manter o templo. Manter o ministério. O que é manter o ministério? Manter o ministério e a igreja. Na igreja tem pessoas que estão passando por dificuldades. É obrigação do ministério ajudar. É obrigação do ministério socorrer. Tem pessoas que estão desempregadas, não tem o que comer. Então o ministério vai ajudar. É obrigação da igreja ajudar.
É obrigação da igreja manter. Sei lá, o marido largou aquela ali, ela é membro da igreja aí, ela tem filhos pequenos, o aluguel está atrasado, ela não sabe como vai fazer. A igreja tem que assumir o compromisso, a responsabilidade e cuidar dela. Fulano está nessa situação, fulano está enfermo, está doente, não tem condição de trabalhar. A igreja tem que assumir o seu papel. E isso é a função de dízimo e oferta. Não tem que estar levantando, pedindo oferta para isso ou para aquilo, não. Essa que é a função do dízimo e oferta, é para isso. Somente. Todavia, assim como tem transbordado em tudo, em fé, que é o primeiro que nós temos que ter, então, em fé em Jesus, fé no Senhor, em palavra, que é a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, em conhecimento, conhecendo, para nós termos fé, nós temos que conhecer a palavra do Senhor. Nós temos que conhecer o Evangelho de Jesus, para não sermos igual um vento embalado ali por toda sorte de doutrinas, que a única doutrina séria é do Senhor. Independente do que pregador, por mais famoso, por mais conhecimento supostamente tenha, não vale nada diante do Senhor. Então nós temos que ter conhecimento e em toda dedicação, nós dedicarmos realmente ao Senhor, amar Ele é a nossa primazia, né? O primeiro lugar em tudo em nossa vida. E amor, toda dedicação, e no amor que temos despertado em vós, velho que igualmente transbordei nesse privilégio de contribuir. Não vos digo isso como quem dá ordens para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com dedicação de outros. Não porque tem, não é assim. A oferta, como eu disse, se Deus tocar no seu coração, Deus tocou, não, eu vou ofertar. Hoje eu vou sair daqui de casa, já sei que eu vou ofertar X valor. É você e Deus. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecido por sua pobreza. Jesus, ele é o criador de tudo. De tudo. Mas ele veio ao mundo, ele é pobreza, ele nasceu numa manjedoura. Ele era rico, fez pobre. Não teve nada, não teve nenhuma propriedade, não teve nada. A única coisa que ele tinha, a herança dele, foi as vestes dele, que foram ali tiraram sorte para dividir. Mas na nossa miséria que estávamos, mortos, enterrados, sufocados no pecado, nos tornamos libertos e ricos nele. Versículo 10. Portanto, esse é meu conselho. Convém que façais vossas contribuições, já que desde o ano passado fostes os primeiros, não somente a contribuir, mas também a sugerir este plano de cooperação. Fala, não, então vocês devem cooperar. O ano passado vocês cooperaram, ajudaram os irmãos, então novamente que venham fazer e que seja sempre exemplo. Assim como os da Macedônia foram. Assim como eles pediram, imploraram, para que pudesse participar, contribuir. Versículo 11. Agora, pois, completai a obra a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo em concluí-la, de acordo com os bens que possuis. Ou seja, você, porque eu não tenho, igual eu vejo pessoas fazendo sacrifício em templos aí, pastores exigindo, não, você tem que dar uma oferta de 500, de 1.000. A pessoa não tem às vezes R$100. Eu vejo pessoas com a Bíblia cheia de envelopes, de votos que fizeram, ficam com vergonha na igreja diante da insistência de pastor, elas pegam os envelopes, colocam na Bíblia, só que não tem condição.
e aí depois na frente sentiram-se culpadas por não terem condições de cumprir aqueles votos. Não. Oferta aquilo é dentro das suas condições. É concluir de acordo com os bens que possui. Porque se existe disposição, isso é aceitável conforme o que alguém possui, e não segundo o que não tem. Fazer um voto, eu não tenho, mas Deus vai dar a condição de eu dar. Não tem nada a ver. Igual eu vejo pessoas falando, não, pega o envelope, faz um voto, faz um compromisso, Deus vai dar a condição, ou seja, obrigando a pessoa depois se virar arrumar o dinheiro para cumprir. Não faça isso, tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós temos que ofertar de acordo com o que nós temos, aquilo que Deus já nos deu. Não, se eu tenho hoje dinheiro, eu quero ofertar, eu vou ofertar. Eu não tenho, amanhã eu tenho, não vou ofertar não. Amanhã, quando eu tiver, então, é que eu vou ofertar, não vou fazer nenhum voto, não se faça voto. Não caia nessas armadilhas. Entretanto, o nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto sejais sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que, de igual modo, a abundância deles venha suprir a vossa privação e assim haja igualdade. Como está escrito, quem muito havia colhido, não fez em excesso, para que não faltasse a quem pouco recolhesse. Nós lemos 2 Coríntios, capítulo 8, até o versículo 15. Qualquer dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.